Olá, irmãos! A paz do Senhor Jesus! Irmãos, eu vim aqui contar para vocês um sonho que fala sobre o arrebatamento. Mas esse não é um simples sonho sobre arrebatamento, não é aquele sonho que fala, o arrebatamento está chegando, então. Ok, esses sonhos também são importantes, mas a gente já sabe disso. Eu imagino que todos nós já entendemos essa parte, certo? Mas fica assim, sempre aquela dúvida, como é que eu me preparo para este evento? Né? Como é que esse processo de preparação, muitas vezes a gente se vê um pouco assustado. Eu sei de muitos irmãos que têm medo do arrebatamento. E acho que todo mundo lá no fundo um pouquinho tem um tiquinho assim de dúvida, de medo. Será que eu tô pronto? Como é que será que eu me sinto preparado para isso? E o sonho aborda isso. Na verdade, eu vou contar vários sonhos, alguns não são meus, tá? Mas o primeiro foi o sonho que eu tive. E basicamente o que o sonho está dizendo logo no início do sonho é que o arrebatamento ele já está acontecendo antes dele acontecer de fato. Deu para entender? Não, né? Mas eu vou contar e aí vocês vão entender. Eu sonhei que eu estava subindo, né? Eu me via subindo, como se eu estivesse flutuando assim em direção ao teto. E juntamente comigo haviam outras pessoas, várias outras pessoas. Todos estavam vestidos de branco, né? E eu me via assim flutuando em direção ao teto. Só que, irmãos, tinha um detalhe: quando eu olhava para o teto, para cima, melhor dizendo, havia um teto, né? Não é como se estivesse indo para as nuvens, tinha um teto. E eu já sonhei diversas vezes com essa história de teto, sabe? E sempre que eu chego nesse teto, ele se rompe e eu passo para uma segunda parte. Quando eu estou acima, surge outro teto, sabe? É como se demorasse muito para eu conseguir encontrar um céu aberto. Sempre tem uma cobertura por cima, né? E quando eu consigo vencer uma, sempre surge outra. E nesses sonhos, Deus sempre me mostra que é um processo em que a gente vai rompendo barreiras, né? Até a gente alcançar a plenitude, tá, irmãos? Eu tinha um certo entendimento no sonho que o arrebatamento de uma forma literal, física, ela iria acontecer quando a gente alcançasse a última barreira e estivéssemos a céu aberto, tá? Então, assim, eu entendi que nós estamos num processo de subida, né? Ainda que o arrebatamento em termos práticos ele não tenha acontecido, nós estamos espiritualmente subindo em direção ao céu, vocês entenderam? E é durante essa subida que a gente vai sendo preparado para que de fato a gente seja arrebatado, tá, irmãos? E esse processo de subida muitas vezes pode ser um pouco assustador pra gente, tá? Às vezes a gente tem medo do que a gente vai encontrar, tem medo da gente não conseguir, tem medo do desconhecido, tem medo das perseguições, tem medo de não conseguir estar preparado o suficiente, enfim, vocês entenderam, né? Então, lembro que no sonho, na medida que eu ia subindo, quando eu olhava para cima, era um teto, só que não é como se fosse um teto sólido, físico, não sei explicar. Eu olhava, era como se eu estivesse olhando para o espaço, para a escuridão do espaço sideral, era um negócio assim, assustador, sabe? Era escuro, era, não sei, tinha uma coisa assim que dava medo, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha que ir em frente, porque para baixo não era uma opção, né? Eu tinha que atravessar tudo aquilo. Então eu ia subindo, e é engraçado porque se eu deixasse fluir, né, e me entregasse, deixasse ir, eu ia subindo sozinha. Porém, quando eu começava a ficar com medo, eu começava a ter temores, começava a me bloquear, eu parava de subir, né? Então eu tinha que deixar fluindo para eu avançar. E juntamente comigo estavam aquelas outras pessoas, todos vestidos de branco, e nós íamos subindo. E eu lembro que a cada desafio ia ficando mais difícil, né? Parece que assim, que no começo era um teto baixinho, depois ia ficando algo maior e a gente ficava assustado com aquilo. Então, cada fase que a gente passava, parece que ficava mais intenso tudo. Sabe, irmãos? Até que eu tava num momento em que eu tava no ápice daquele meu medo, daquele meu temor, eu tava muito assustada. Foi quando eu olhei bem na minha frente
e eu vi que Jesus estava subindo juntamente conosco. E aquilo deu um nó na minha cabeça, né? Porque eu pensei, nossa, mas a gente tá subindo para encontrar Jesus, mas ele já está aqui, né? E na hora não entendi muito bem, mas na realidade, irmãos, isso é bíblico. É porque Jesus diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Então Jesus, ele nunca deixou de estar conosco, tá, irmãos? Embora a gente vá encontrar com ele, o fato é que através do Espírito Santo ele está sempre conosco todos os dias. Então ele é participante de todo o processo com a gente, tá, irmãos? Através do Espírito Santo. Então, com o relacionamento que a gente desenvolve com o Espírito Santo, a gente traz Jesus junto da gente. Na verdade, não é que a gente traz Jesus, mas a gente passa a enxergá-lo, vocês estão entendendo? Irmãos, naquele momento eu me agarrei no Senhor Jesus. Assim, quando eu vi ele, eu me agarrei nele, sabe? Assim. E aí eu vou tentar descrever para vocês as sensações que eu tive nesse momento. É interessante que depois que eu me abracei a ele, eu eu esqueci completamente da história da subida e dos tetos e dos medos. Eu parei de prestar atenção, sabe? Eu comecei a me focar na pessoa dele. Irmãos, eu sentia, o sentimento que eu tinha era uma mistura, assim, como se eu estivesse abraçando o meu pai e o meu marido ao mesmo tempo, sabe? É como se os dois fossem a mesma pessoa, não sei explicar. Mas ao mesmo tempo também eu era como uma criança pequena, eu era muito pura, assim, sabe? Mas eu tinha uma sensação de proteção. Irmãos, Jesus, ele tava... Eu lembro bem do rosto dele, ele tinha uma barba comprida. O rosto dele brilhava, não sei explicar, tinha como se fosse umas purpurinas, assim. E ele tava usando um negócio que eu trouxe aqui até pra mostrar pra vocês. Eu tenho uma blusa que é parecido. Naquela época eles usavam, na época de Jesus, um negócio que é tipo uma túnica. É assim, ó. É mais ou menos assim, né? Era capa que eles chamavam, uma túnica. Então ele tinha um vestido comprido e por cima ele tinha isso aqui. E eu não sei se vocês têm filhos pequenos ou todo mundo já foi criança, né? Às vezes quando a criança tá com muito frio, né? Se a minha filhinha pequena tá com frio, ela vem e pede pra eu esquentar ela. Aí eu pego e ponho assim, sabe? Em volta dela. Vocês já viram isso? Né? Eu faço bastante isso com as minhas filhas. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Ele tinha aquela túnica, então quando eu me abracei nele, ele me envolveu com isso, com aquela túnica dele, assim. E aí, irmãos, eu passei o restante do sonho falando para Jesus o quanto eu amava. Eu falava, Senhor, eu te amo. Jesus, você é muito lindo, eu dizia para ele. E, irmãos, eu me sentia assim, como se fosse um abraço do meu esposo, sabe? É o mais próximo que eu consigo descrever para vocês. Mas ao mesmo tempo era como um pai, vocês estão entendendo? E, irmãos, fazia tempo que eu não tinha um sonho com Jesus assim, sabe? Eu lembro do perfume dele, irmãos. Eu não consigo descrever como é que é. Assim, não dá pra descrever com palavras, sabe? O calor dele, o perfume, nossa. E eu lembro que eu olhava para as pessoas em volta e eu pensava, por que eles não estão fazendo a mesma coisa, sabe? Por que eles não estão também agarrados em Jesus, né? Por que eles estão subindo sozinhos, né? Naquele momento, né, eu tive a ideia. Mas aí, irmãos, depois, conversando com a minha mãe, ela tava me falando que aquilo que eu já falei pra vocês,
Jesus, ele sempre esteve presente conosco, tá? Então, a partir do momento que a gente tem um foco nele, todo o resto desaparece, né? As nossas preocupações, os nossos medos, os nossos anseios, tudo se desfaz como vapor, né? Então, só que Jesus, ele sempre esteve ali presente, porém, talvez a gente não tivesse alcance ainda para enxergá-lo. É a partir de uma determinada altura, né? A partir de um determinado momento que a gente começa a vê-lo. E, de repente, nada mais faz sentido, só o Senhor Jesus é que faz sentido. Mas aqui na Terra, irmãos, nosso relacionamento com Ele se dá através do Espírito Santo. Não tem uma outra maneira disso acontecer, tá? E é pelo Espírito Santo que a gente desenvolve esse relacionamento e que a gente começa a ter esse foco nele. A partir do momento que a gente tá tão apaixonado, irmãos, mas tão assim, fixado nos olhos dele, nada mais importa, irmãos. A gente não tem mais medo de nada, a gente não faz mais esforço, sabe? A gente não teme, porque o Senhor, ele está nos protegendo com as suas asas. E aí, irmãos, essa semana, um pouco antes de eu ter esse sonho, minha mãe me relatou um sonho que ela teve. Nem perguntei pra ela se eu podia contar, mas presumo que eu possa. E eu tive um sonho parecido também com esse. Ela sonhou com um casamento, tá, irmãos? O sonho era bem longo, cheio de detalhes, mas eu vou contar de uma forma bem resumida. Ela sonhou que ela ia se casar. Só que ela ia se casar com o meu pai, né? O marido dela, que ela já era casada. Isso é muito comum eu sonhar, às vezes eu sonho que eu vou casar com meu marido novamente, como se fosse assim uma renovação de votos, tá, irmãos? Geralmente o marido simboliza Jesus, no caso, o meu pai simboliza Jesus pra ela, né? Porque é marido dela. E essa renovação de votos acontece, irmãos, porque na verdade nós já estamos casados com Cristo, né? Só que é um casamento como se fosse um casamento assim, como é que se fala? No civil, um casamento político, mas ele ainda não aconteceu num sentido literal, né? Então, é como se fosse um recasamento, né? Por isso que nessas figuras de sonhos geralmente acontece dessa maneira, né? Porque o casamento judaico é assim, ele acontece juridicamente, porém, ele só é consumado depois de um certo tempo, tá, irmãos? Então, por isso que no sonho geralmente aparece essa figura. Então, ela ia casar com o marido dela e ela tinha comprado um vestido de noiva, tá? Ela estava com um vestido de noiva bonito que ela tinha comprado, porém ela estava em casa e a casa tinha muita gente, estava uma bagunça, tinha sujeira, as pessoas não estavam colaborando para ajudar, ela estava fazendo as coisas sozinha, ela estava muito angustiada, ela pedia ajuda, as pessoas não colaboravam, até que uma hora ela se cansou e ela anunciou que ela ia se preparar para casar, né, que ela ia se arrumar. E no sonho ela ia fazer as coisas sozinha, ela não tinha ajuda, então ela ia se arrumar. A partir do momento que ela pegou o vestido, que ela foi se arrumar, uma equipe de pessoas apareceu e começou a ajudar ela a se preparar, levaram ela num salão de beleza, fizeram vários tratamentos de beleza nela, tudo gratuito, deram para ela sapato, deram para ela acessórios, penteado, cabelo, maquiagem, tudo perfeito, sem ela nem saber que isso ia acontecer, né? Ela não estava esperando por isso, foi muito mais do que ela tinha imaginado, né? E ela olhou naquele salão, ela viu que tinham outras noivas lá também, né? Se preparando. E tudo começou a acontecer, ela começou a ganhar salão, tudo começou a se desenvolver, né? Tinham outros detalhes do sonho dela que diziam respeito ao arrebatamento. Eu lembro que a preparação das mãos e das unhas era o último processo que ia ser feito, e o Senhor revelou para ela que isso simbolizava a transformação do nosso corpo físico no momento do arrebatamento. Então é a última etapa da preparação. E a gente entendeu assim no sonho, que o sonho estava querendo dizer que tudo que a gente precisa é de um vestido, né? Para que o casamento aconteça, para que tudo aconteça, tudo que você precisa é do vestido. E essa semana mesmo eu também tive um sonho com casamento em que eu estava à procura do vestido. Então, assim, o vestido é o mais importante num casamento,
pelo menos na linguagem de Deus. E o que significa esse vestido, irmãos? A veste, né? A veste nupcial é aquela cobertura que o Espírito Santo nos dá, tá? É aquela transformação que o Espírito faz no nosso caráter, fazendo com que a gente se torne parecido com o Senhor, né? Ele cobre nossas vergonhas, ele transforma o nosso caráter, e tudo isso acontece através de um relacionamento profundo com o Senhor, né? Através do Espírito Santo. Então, irmãos, o Espírito Santo é a chave de tudo. O relacionamento com ele é o que nos leva a sermos arrebatados, a termos comunhão com o Senhor e a perder os nossos medos. Então, ele é a chave, ele é o nosso maior tesouro. E como é que a gente faz isso em termos práticos, irmãos? A gente tem que buscar o relacionamento com o Espírito Santo, tá? Às vezes as coisas são mais descomplicadas e mais simples do que a gente precisa, do que a gente imagina, tá, irmãos? No sonho que eu tive, eu lembro que eu ia me casar, era dia do casamento, e eu não estava satisfeita com o vestido que eu tinha. Eu queria algo melhor, mais bonito. E eu lembro que todas as lojas estavam fechadas, não tinha uma loja aberta. E eu fiquei desesperada, né? Não dava tempo de comprar nada pela internet, já estava muito em cima da hora. E eu lembro que a minha mãe me disse: por que você não compra, não vem aqui na loja que eu estou escolhendo o meu? E eu lembro que acoplado ao próprio buffet de casamento, ao próprio salão de festa, tinha uma loja de vestidos e ela estava ali do meu lado e eu não tinha reparado que ela estava dali. Estava aberta, estava funcionando e tinham vestidos lindíssimos. Então, irmãos, eu entendi assim, e Deus estava querendo me dizer que, na realidade, tudo está ao nosso favor, ele está a nosso alcance. As coisas, elas não são impossíveis, elas não estão distantes demais, elas estão à nossa mão. Basta a gente esticar a mão e pegar, tá, irmãos? E o preço não é tão caro assim. Eu lembro que eu não me preocupava com valores no sonho, porque não eram valores caros. Na realidade, o preço que a gente tem que pagar é buscar o Senhor todos os dias, tá? E, irmãos, o que é buscar o Senhor todos os dias? Pra mim, vou falar de um jeito um pouco mais prático. O que eu tenho feito, tá? Eu tenho uma rotina puxada, já falei pra vocês, tenho filhas pequenas, às vezes é difícil, né, a gente tirar uma hora pra orar. Teve épocas no meu passado que eu passava a madrugada inteira orando, mas essa já não é mais a minha realidade, eu já não consigo mais fazer isso. Eu tenho 2 filhas, trabalho, rotina e muitas coisas. Então, o que eu tenho feito, né, no meu dia a dia que tem funcionado? Primeira coisa é entender que o Espírito Santo está com a gente ali do seu lado, como se fosse uma pessoa, alguém. Basta você conversar com ele, né? Quando você for fazendo as suas coisas, conversa com o Espírito Santo, né? É meio estranho você estar do lado de alguém e ficar o tempo inteiro calado. É normal você falar com alguém que está presente. Então, eu converso com o Espírito Santo. Sempre que eu tenho um tempinho, nem que seja 10 minutos, às vezes eu ajoelho, eu glorifico a Deus, sabe? Agradeço por tudo na minha vida. Tem um momento ali de glorificar, sentir a presença de Deus. Às vezes colocar um fone com uma música para te ajudar, vai adorando ali enquanto você lava a louça, enquanto você faz as suas atividades, enfim. Você não para um momento para buscar, você busca ao longo do seu dia, o tempo que você puder, tá? O tempo todo, né? A Bíblia fala isso, que a gente deve o tempo todo salmodiar nosso coração, cantando cânticos espirituais. Então, esteja sempre louvando, cantando, conversando com o Senhor. Isso faz muita diferença, tá, gente? Às vezes faz até mais efeito do que você parar tudo para focar naquilo e depois você esquecer o assunto. Então, assim, cada pessoa tem o seu jeito, mas muito importante, irmãos, buscar o Espírito Santo. Irmãos, como meu pai estava falando numa pregação esses dias, a gente come toneladas de comida ao longo da nossa vida, certo? Mas, se eu ficar um mês sem comer, eu morro. Então, assim, você pode ter buscado muito o Espírito Santo ao longo da sua vida, você pode ter tido incríveis experiências com ele, tá? Mas se você parar de se relacionar com ele, você morre espiritualmente. Então, é um medicamento de uso contínuo. Você não pode parar
de buscar, você não pode parar de tomar. A vida toda você vai ter que desenvolver esse seu relacionamento com Ele, porque, irmãos, se você começa a parar de buscar o Espírito Santo, ele começa a se extinguir, né? Ele começa a vela começa a apagar, tá, irmãos? E a consequência disso pode ser morte espiritual. Então, irmãos, não é para você se apavorar, não é para você ficar com medo. Basta você se entregar à presença dele de uma forma leve, não precisa entrar em pânico, tá? E é isso, irmãos. Espero que seja de edificação para vocês. Até o próximo vídeo e a paz do Senhor Jesus.